Os medalhistas do Brasil na Paralimpíada de Tóquio. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. O Brasil conquistou 72 medalhas nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. O número iguala a quantidade de pódios do país na Rio 2016, e vale a 7ª posição no quadro de medalhas, melhor ranking já alcançado pelos brasileiros, como havia ocorrido nos Jogos de Londres 2012. A equipe brasileira se destacou nesta Paralimpíada, contudo, no número de ouros, e os 22 conquistados fazem destes Jogos os melhores da história do Brasil. No Japão, a delegação brasileira somou ainda 20 pratas e 30 bronzes. Garantiram pódios ao Brasil os esportistas paralímpicos que competem em modalidades diversas do atletismo, natação, tênis de mesa, esgrima, hipismo, judô, remo, halterofilismo, bocha, para-taekwondo, canoagem, goalball, futebol de 5 e maratona. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, era manter o Brasil entre os 10 países com mais medalhas pela 4ª edição consecutiva. O país estreou nas Paralimpíadas em 1972. A competição foi criada em 1960. Foi nesta edição também que o país conquistou seu 100º ouro da história, com o corredor Eltsin Jaques, nos 1.500 metros da classe T11, para atletas ceigos. A atleta brasileira mais vencedora nesta edição foi a nadadora Carol Santiago, que fechou sua participação na natação com 3 ouros, 1 prata e 1 bronze. Conheça os medalhistas brasileiros paralímpicos da Tóquio 2020. Atletismo recheado de provas. O atletismo é o carro-chefe do Brasil nas Paralimpíadas. É o esporte onde o país tradicionalmente mais conquista as medalhas, e em Tóquio não está sendo diferente. O esporte é dividido entre provas de pista, que usam nas classes funcionais a sigla com T, de track, e de campo, que usam a letra F, de field. Na pista, as provas T11 a T13 são com deficientes visuais, T20 para deficientes intelectuais, T31 a T38 para paralisados cerebrais, T40 e T41 para baixa estatura, T42 a T44 para deficientes de membro inferior que não utilizam prótese, T45 a T47 para deficiências no membro superior, T51 a T54 para quem compete em cadeira de rodas, e T61 a T64 para amputados de membro inferior que utilizam prótese. O campo segue uma lógica parecida, F11 a F13 para deficientes visuais, F20 para deficientes intelectuais, F31 a F38 para paralisados cerebrais, F40 e F41 para baixa estatura, F42 a F44 para deficientes de membro inferior, F45 e F46 para deficiências nos membros superiores, F51 a F57 competem em cadeira de rodas, e F61 a F64 para quem compete com prótese no lugar de membro inferior amputado. Conheça os atletas brasileiros que garantiram medalha nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. O campeão paralímpico Eltsin Jaques com o atleta guia Carlos Antônio dos Santos celebram a 2ª medalha de ouro do corredor nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A Tite Peraong meta Eltsin Jaques, medalha de ouro nos 5.000 metros T11 e nos 1.500 metros T11. O sul-mato-grossense Eltsin Jaques, de 30 anos, levou ouro com o tempo de 15 min 13 S62 na prova dos 5.000 metros da classe T11. Sua estratégia vencedora teve o apoio de 2 atletas guia durante a prova para deficientes visuais, Laurindo Nunes Neto e Carlos Antônio dos Santos, o Bira. Na noite desta segunda-feira, novamente com o guia Bira, Eltsin Jaques conquistou mais um ouro, desta vez nos 1.500 metros T11, e estabeleceu a marca de 100 primeiros lugares para o Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. B. Gomes bate o recorde mundial e fatura medalha de ouro em Tóquio. Under Roberto B. Gomes, ouro no lançamento de disco classe F52. A atleta paulista de 56 anos subiu ao lugar mais alto do pódio ao obter a marca de 17,62 metros, novo recorde mundial da prova de disco classe F52, para atletas que competem sobre cadeira de rodas. As ucranianas Siana Lebedev, 15m48 e Zoya Ovsii, 14m37 completaram o pódio. Claudinei Batista dos Santos, medalhista de ouro no lançamento de disco. Miriam Geski. Claudinei Batista, medalha de ouro no lançamento de disco na classe F56. O mineiro, que já era recordista mundial e paralímpico, confirmou favoritismo e superou sua própria marca no Japão,
garantindo mais um ouro para a delegação brasileira no atletismo. É o segundo ouro paralímpico de Claudinei Batista, que foi campeão nos Jogos Rio 2026. Em Tóquio, o atleta quebrou seu recorde ao atingir a marca de 45,59 metros. O indiano Yogesh Katunia ficou com a prata, 44,38, e o cubano Leonardo Aldana Dias, com bronze, 43,36. Silvânia comemora o ouro com seus guias. Casuíro Noji Silvânia Costa, medalha de ouro no salto em distância T11. A segunda final do primeiro dia de atletismo também terminou com o hino nacional brasileiro. A mineira Silvânia Costa, de 34 anos, garantiu o bicampeonato paralímpico no salto em distância da classe T11, para deficientes visuais. E foi com emoção. Costa, que foi ouro na Rio 2016 enquanto estava grávida, queimou as duas primeiras tentativas e foi mal nas duas seguintes. Apenas no quinto e penúltimo salto, a brasileira cravou 5,00 metros no salto, que lhe deu o primeiro lugar. A uzbeca Zilami Zayarova, 4m91, ficou com a prata e a ucraniana Yulia Pavlenko, 4m86, levou o bronze. Petrúcio posa ao lado do novo recorde paralímpico. Ander Roberto Petrúcio Ferreira, medalha de ouro nos 100 metros rasos T47, o raio vindo de São José do Brejo do Cruz, da Paraíba, caiu em Tóquio. Petrúcio Ferreira foi bicampeão paralímpico nos 100 metros rasos da classe T47, para amputados do membro superior, aos 24 anos. O homem que detém o título de mais veloz do atletismo paralímpico venceu sua prova com um novo recorde da competição, com 10s53. Michel Derus, da Polônia, fez 10s61 e levou a prata. O brasileiro Washington Júnior fechou o pódio com 10s68. No último sábado de competições, Petrúcio voltou ao pódio, mas para receber a medalha de bronze por seu desempenho nos 400 metros T47. O Wallace arremessou para a medalha de ouro e o recorde mundial. Ander Roberto Wallace Santos, medalha de ouro no arremesso de peso F55. O quarto ouro no primeiro dia do atletismo veio pelas mãos do carioca Wallace Santos, de 37 anos, e com direito a recorde mundial. O brasileiro arremessou para 12m63 em sua última tentativa e alcançou a melhor marca da história da modalidade. Aí foi só esperar a vez dos adversários, que não chegaram perto. Rusdi da Bulgária levou a prata com 12m19 e o polonês Lech Stoltman, 12m15, completou o pódio. Alessandro Silva arremessa o peso e conquista a medalha de prata em Tóquio. Ele foi campeão paralímpico na Rio 2016. Molly Darlington Alessandro Silva, medalha de ouro no lançamento de disco F11 e prata no arremesso de peso F11. O arremessador paulista, natural de Santo André, começou nos Jogos ganhando uma prata no arremesso de peso, que não é sua especialidade. E, quando voltou ao Estádio Olímpico de Tóquio, garantiu o bicampeonato paralímpico no lançamento de disco. Ele já tinha vencido um ouro em 2016. Sua vitória veio numa prova dominada pelo brasileiro, que fez as 5 melhores marcas da final em 6 lançamentos. Alessandro também quebrou o recorde paralímpico lançando para 43m16. Thiago Paulino venceu o 21º ouro do Brasil em Tóquio. Takuma Matsushita Thiago Paulino, medalha de bronze no arremesso de peso F57. O paulista de Orlândia foi o responsável pelo 21º ouro do Brasil em Tóquio, que igualava o melhor desempenho paralímpico da história do país. Mas, após uma controversa contestação da equipe chinesa, seu melhor lançamento foi desconsiderado, e ele ficou com a medalha de bronze. Aos 35 anos, ele vencera a prova com o recorde paralímpico, lançando para 15m10. Paulino teve a perna esquerda amputada abaixo do joelho em 2010 após um acidente de moto. Na mesma prova, o brasileiro Marco Aurélio Borges havia conquistado a medalha de bronze, e agora tem a prata. O velocista Vinícius Rodrigues, à esquerda, medalha de prata nos 100 metros da classe T63, na prova em que foi o segundo colocado em Tóquio. Ander Roberto Vinícius Rodrigues, medalha de prata nos 100 metros da classe T63. O velocista de 26 anos garantiu uma prata nos 100 metros da classe T63, para amputados de membros inferiores com prótese, com o tempo de 12s05, apenas um centésimo atrás do atleta do Comitê Paralímpico Russo, Anton Prokhorov, ouro ao cravar 12s04 e bater o recorde paralímpico da prova. Leon Schiffer, 12s22, da Alemanha, completou o pódio.
A vice-campeã paralímpica Raissa Rocha Machado, medalha de prata no lançamento de dardo da classe F56 em Tóquio. Philippe Fong. Raissa Rocha Machado, prata no lançamento de dardo F56. A atleta baiana subiu ao pódio após bater a marca de 24,39 m. Na prova para cadeirantes, Raissa foi superada apenas pela iraniana Azemiyeh Mutaghiyamouavi, que bateu o recorde mundial da prova com 24,50 m. Diana Dadzit, da Letônia, levou o bronze com 24,22 m. Thalita com seu guia, Felipe Veloso da Silva. Ivan Alvarado. Thalita Simplício, a prata nos 400 metros da classe T11. A atleta de 24 anos, natural de Natal, Rio Grande do Norte, conquistou uma medalha de prata para o Brasil na classe T11 dos 400 metros. Fechou a final com o tempo de 56,80, fazendo seu melhor tempo na carreira. Ela chegou 55 centésimos atrás da chinesa Cui King Liu, 56,25, que bateu o recorde paralímpico. A potiguar nasceu com glaucoma e tornou-se totalmente cega aos 12 anos. Aos 15 anos que começou a praticar atletismo. Esta foi a segunda medalha da potiguar em Jogos Paralímpicos. Ela também foi prata nos Jogos Rio 2016, revezamento 4x 100 metros. No último sábado de competições, Thalita voltou ao pódio para receber outra medalha de prata, pelos 200 metros T11. Marivana da Nóbrega na prova de lançamento de disco para quem tem paralisia cerebral. Roberto Marivana da Nóbrega, medalha de prata no arremesso de peso F35. A atleta de 30 anos, natural de Maceió, já tinha sido bronze na Rio 2016, e voltou a uma Paralimpíada para ficar com a prata ao lançar na marca de 9,15 m. O ouro ficou com a ucraniana Maria Pomazan, 12,24 metros, e o bronze com a cazaquiana Lushova, 8,60 metros. A corredora brasileira Jardênia Felix Barbosa da Silva celebra o terceiro lugar e o bronze nos 400 metros livre nesta terça-feira. Bernadette Szabo. Jardênia Felix, medalha de bronze nos 400 metros da classe T20, aos 17 anos. A velocista que estreou nesta Paralimpíada marcou 57,43 na prova e conquistou sua primeira medalha, um bronze. O ouro ficou com a americana Breanna Clark, que cravou o novo recorde mundial da prova com 55,18. Yulia Chuliar, da Ucrânia, foi prata com 56,18. Washington foi bronze na mesma prova que Petrúcio venceu. Ali Cabral Washington Jr., bronze nos 100 metros rasos T47. A primeira dobradinha brasileira na Paralimpíada aconteceu não só graças a Petrúcio, mas também a Washington Jr., que fechou a prova vencida pelo colega em terceiro lugar com o tempo de 10,68. O carioca de 24 anos, que foi vice-campeão mundial em 2019, estreou em finais paralímpicas com a melhor largada entre os competidores, e acabou ultrapassado apenas pelo bicampeão Petrúcio Ferreira, 10,53, e pelo polonês Michel Derus, 10,61. João Victor foi bronze no arremesso de peso. Ali Cabral. João Victor Teixeira, bronze no arremesso de peso e bronze no lançamento de disco F37. Carioca de 27 anos, João Victor Teixeira arremessou para 14,45 m e levou o bronze na categoria para atletas com paralisia cerebral. O brasileiro repetiu o feito no lançamento de disco da mesma categoria, com a marca de 51,86 que lhe deu a segunda medalha de bronze em Tóquio. A atleta Juliana Cristina da Silva, medalha de bronze no arremesso de disco. Roberto Juliana da Silva, medalha de bronze no lançamento de disco na classe F57. A carioca Juliana da Silva, 26 anos, conquistou o bronze no lançamento de disco F57, ao marcar 30,49 no arremesso. Ficou atrás somente da uzbeque Mokaygu Kandamova, com 31,46, e da argelina Nassima Saif, com 30,81. A atleta, que nasceu com uma má formação congênita na perna direita, que teve de ser amputada, começou a competir aos 16 anos. Na mesma prova, Tony Siqueira ficou na 11ª posição, 21,30. O medalhista Cícero Nobre, que conquistou a prata no lançamento de dardo. Roberto Cícero Nobre, medalha de bronze no lançamento de dardo da classe F5, o atleta bateu um recorde paralímpico neste sábado e garantiu o pódio, mas acabou sem a prata e o ouro após os adversários Azerian Meredari e do iraniano Amanullah Papi também quebrarem recordes paralímpicos na classe F5 do lançamento de dardo.
O bronze na Tóquio 2020 é a primeira medalha paralímpica de Cícero Nobre. Matheus Evangelista foi bronze no salto em distância. Ali Cabral Matheus Evangelista, bronze no salto em distância T37. O salto de 6m05 garantiu ao brasileiro de Porto Velho, de 27 anos, o terceiro lugar na prova de salto em distância. Ele tem o lado direito do cérebro comprometido por falta de oxigenação no parto. O ouro ficou com o ucraniano Vladislav Zarebelny, que fez 6,59 metros. Já a prata foi para o argentino Lionel Impellitzeri, com 6,44 metros. Marco Aurélio Borges foi bronze no arremesso de peso F57. Takuma Matsushita Marco Aurélio Borges, prata no arremesso de peso F57, em sua quarta Paralimpíada. O paulistano de 43 anos conquistou sua primeira medalha na mesma prova em que Thiago Paulino havia conquistado ouro. Após o questionamento da equipe chinesa, Borges ficou com a prata e Paulino, com o bronze. Borges teve que amputar parte da perna direita em 1998 por conta de um acidente de moto e conheceu o esporte em 2005. Ricardo Gomes de Mendonça após faturar o bronze. Marco de Jurica Ricardo Gomes de Mendonça, bronze nos 200 metros rasos T37. O brasileiro fez o tempo de 22,62, ficando atrás do norte-americano Nick Mayug, ouro na prova, e do russo Andrei Dovin, prata. A prova é disputada por atletas com sequelas físico-motora devido à lesão encefálica. Ricardo começou a disputar provas apenas em 2019. Em 2014, ele sofreu um acidente que deixou sequelas no braço e perna direitos. Giros Ageber dos Santos ou Brasil com o guia Gabriel Aparecido dos Santos Garcia. Atite Peraong Meta Giros Ageber, bronze no 200 metros T11, após amargarem uma desclassificação na prova dos 100 metros, devido a problemas com suas cordas guia. Thalita Simplício e Giros Ageber fizeram uma dobradinha na prova dos 200 metros, conseguindo as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Thalita Simplício completou a prova em 24,94, perdendo por milésimos para a competidora chinesa Cui King Liu, enquanto Giros Ageber fechou a prova em 25,19. Giros conquistou sua quarta medalha em Paralimpíadas. Em Londres, 2012, ela havia ganhado a prata nos 100 metros e nos 200 metros. Em 2008, em Pequim, levou o bronze nos 100 metros. Tomás de Moraes celebra a sua prata. Marco de Jurica Tomás Moraes, prata nos 400 metros T47. A prova para atletas com deficiência nos membros superiores foi vencida pelo marroquino Ayoub Sadini, com o novo recorde mundial, de 47,38. Tomás chegou logo atrás, com 47,87, seguido por outro brasileiro, Petrúcio Ferreira, que ficou com o bronze. É a primeira medalha paralímpica do atleta de apenas 20 anos. Maratona Alex Douglas Pires da Silva após a chegada. Eugênio Zico Alex Douglas Pires da Silva, medalha de prata na maratona da classe T46. O maratonista conquistou a última medalha dos Jogos para o Brasil, com um recorde sul-americano, 2H27min00S, que lhe deixou atrás apenas do chinês Xiaoyan Li, 2H25min50S. A prova para atletas com deficiência nos membros superiores foi disputada sob chuva, o que elevou a dificuldade do desafio de percorrer os 42 quilômetros. Alex jogou futsal até 2007, a partir de quando se aventurou nas corridas. Corre maratonas exclusivamente desde 2016. Natação é natação, juntamente com o atletismo, é uma das modalidades em que os esportistas brasileiros despontam entre os favoritos em várias classes. Pela regra do Comitê Paralímpico Internacional, a natação paralímpica tem 14 categorias funcionais para abranger todas as PCDS, pessoas com deficiência. Atletas com deficiências motoras competem nas categorias S1 a S10, deficiências visuais estão contempladas nas categorias S11 a S13, e esportistas com deficiência intelectual ficam na S14. Carol Santiago celebra a medalha de ouro conquistada nos 100 metros livre da classe S12, nesta terça-feira, no Centro Aquático de Tóquio. Ivan Alvarado Maria Carolina Santiago, medalha de ouro nos 50 metros livre S13, ouro nos 100 metros livre S12, ouro nos 100 metros peito SB12, prata no revezamento 4x 100 metros livre misto e bronze nos 100 metros costas na classe S12. Na sua estreia paralímpica, a pernambucana de 36 anos já se tornou a mulher brasileira mais premiada em uma edição dos Jogos.
Competindo nas classes para atletas de baixa visão, ela venceu as provas 50 metros livre, 100 metros livre e 100 metros peito, batendo o recorde paralímpico na primeira, 26S82, e na última, 14S89. Também conquistou a prata no revezamento 4x 100 metros livre misto ao lado de Wendel Bellarmino, Douglas Matera e Lucilene Souza e o bronze nos 100 metros costas S12. Gabriel Bandeira celebra o ouro nos 100 metros borboleta classe S14. Molly Darlington Gabriel Bandeira, ouro nos 100 metros borboleta S14, prata nos 200 metros livre S14, prata nos 200 metros medley S14 e bronze no revezamento 4x 100 metros livre misto. Aos 21 anos, o paulista garantiu ao Brasil o primeiro ouro na Paralimpíada de Tóquio em sua estreia. O nadador foi o primeiro colocado nos 100 metros borboleta da classe S14, categoria que estreou nesta edição, e ainda marcou um novo recorde, ao concluir a prova aos 54,76. Minha vida na natação paralímpica só está começando. Isso é só o começo, previu Bandeira em entrevista ao Sport após o ouro. E estava certo. 2 dias depois, levou a prata nos 200 metros livre da mesma categoria, com um min 52S74. No sábado, conquistou sua terceira medalha, um bronze, com equipe de revezamento 4x 100 metros livre misto S14 da natação. E, nesta terça, foi prata nos 200 metros medley S14. Wendel Bellarmino levou o ouro nos 50 metros livre para deficientes visuais. Marco de Jurica Wendel Bellarmino, medalha de ouro nos 50 metros livre S11, prata no revezamento 4x 100 metros livre misto e bronze nos 100 metros borboleta S11. O brasiliense de 23 anos chegou aos Jogos de Tóquio dizendo que queria se divertir e chegar ao pódio, e acabou levando uma medalha de ouro da natação em sua primeira final paralímpica da vida. Wendel Bellarmino marcou o 26S03 nos 50 metros livre para deficientes visuais da classe S11. Deixando para trás o chinês Dong Donghua, 26S18, e o lituano Edgaras Matakas, 26S38. Na terça, o Brasil foi vice-campeão no revezamento 4x 100 metros livre misto com Wendel Bellarmino, Carol Santiago, Douglas Matera e Lucilene Souza. E o Wendel fechou a melhor campanha da natação brasileira numa Paralimpíada, 8 ouros, 5 pratas e 10 bronzes, com uma medalha de bronze nos 100 metros borboleta do dia 3 de setembro, depois de uma recuperação impressionante na reta final da prova. Gabriel Araújo conquistou um ouro neste domingo, dias após levar a medalha de prata. Lizine Esner Gabriel Araújo, medalha de prata nos 100 metros costas, ouro nos 200 metros livre e ouro nos 50 metros costas da classe S2. Foi do atleta mineiro de 19 anos a primeira medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Araújo celebrou a prata nos 100 metros costas com uma dancinha no pódio e prometeu repetir a coreografia nas outras vitórias que ainda espera celebrar no Japão. Se tem pódio, se tem Gabriel, tem dancinha, disse ao conquistar a prata. Neste domingo, 29, Gabrielzinho ampliou a coleção de medalhas, surpreendeu e garantiu um inédito ouro nos 200 metros livre da classe S2, após completar a prova em 4 min 06S52. Em sua terceira participação, o brasileiro garantiu mais uma medalha de ouro ao vencer os 50 metros costas com tempo de 53S96. Thalisson Glock conquistou 3 medalhas, uma delas de ouro. Miriam Jeski e Thalisson Glock, bronze no revezamento 4x 50 metros livre, bronze nos 100 metros livre e ouro nos 400 metros livre S6. Depois de ficar em terceiro numa prova coletiva e numa prova individual, o catarinense de 26 anos conquistou sua primeira medalha de ouro da carreira ao vencer os 400 metros livre S6, classe para deficientes funcionais, com o tempo de 4 min 54S42. Wendel Bellarmino, Douglas Matera, Lucilene Souza e Maria Carolina Santiago conquistam a prata na final do 4x 100 metros livre. Miriam Jeski e Wendel Bellarmino, Douglas Matera, Lucilene da Silva Souza e Carol Santiago, prata no revezamento 4x 100 metros livre misto. Na prova disputada entre deficientes visuais, o Brasil terminou em segundo lugar com o tempo de 3 min 54S95. A modalidade é disputada de forma que a soma entre as classes seja igual ou menor que 49 pontos. Por isso, os representantes brasileiros escolhidos foram Wendel, S11, Douglas, S13, Lucilene, S12, e Carol,
S12. Cecília Araújo foi prata nos 100 metros livre. Ali Cabral Cecília Araújo, prata nos 50 metros livre. S8. Aos 22 anos, a potiguar de Natal conquistou sua primeira medalha paralímpica na classe para deficientes funcionais ao bater em segundo lugar nos 50 metros livre, com 30 S83. Ela ficou atrás da russa Victoria Lishiulova, com 29 S91, e à frente da italiana Shania Francesca Palazzo, 31 S17. Daniel Dias, medalha de bronze nos 200 metros livre da classe S5. Molly Darlington Daniel Dias, medalha de bronze nos 200 metros livre S5, bronze nos 100 metros livre S5 e bronze no revezamento 4x 50 metros livre. O maior atleta paralímpico brasileiro de todos os tempos encerrou sua carreira com 3 bronzes em Tóquio 2020. Aos 33 anos, o paulista de Campinas chegou em terceiro nos 200 metros livre, nos 100 metros livre e no revezamento 4x 50 metros livre, ao lado de Joana Silva, Patrícia dos Santos e Thalisson Glock, todos na classe para deficientes funcionais. São 27 pódios na galeria de Daniel Dias, com 14 ouros, 7 pratas e 6 bronzes em 4 Jogos Paralímpicos. Ele se despediu com um quarto lugar nos 50 metros livre S5. Acabou, mas estou feliz. Só tenho que agradecer a Deus pelo dom que me deu. Agradecer minha família. A cada abraçada é para eles. O papai está chegando em casa. Se eu escrevesse isso não seria tão perfeito como foi. Não é choro de tristeza. Estou muito feliz. Mas é uma vida dedicada a isso aqui, se emocionou após a última prova. Felipe Rodrigues celebra a 8ª medalha paralímpica de sua carreira, um bronze nos 50 metros categoria S10. Ali Cabral Felipe Rodrigues, bronze nos 50 metros livre S10, o pernambucano natural de Recife, de 30 anos, garantiu a terceira melhor marca na prova, 23 S50, e, em Tóquio, conquistou a 8ª medalha paralímpica de sua carreira. O ouro ficou com o australiano Rohan Crotes, 23 S21, e a prata foi para o ucraniano Maxim Kripak, 23 S33. A nadadora mineira Mariana Gesteira Ribeiro, que conquistou um bronze nos 100 metros livre S9 nesta terça. Washington Alves /exemplos /CPB Washington Alves, exemplos Mariana Gesteira Ribeiro, bronze nos 100 metros livre S9. A atleta de 26 anos natural de Itaboraí, Rio de Janeiro conquistou um bronze nesta terça-feira, 31 de agosto, após bater a terceira melhor marca na piscina. Foi o primeiro pódio paralímpico de Mariana, que terminou atrás da espanhola Marta Infante e da russa Natalia Butikova na prova para deficientes funcionais. Com um M01S82, a brasileira terminou 3 centésimos à frente da quarta colocada. Patrícia, Daniel, Joana e Thalisson no pódio com a medalha de bronze. Marco de Jurica Daniel Dias, Joana Neves, Patrícia Pereira e Thalisson Glock, bronze no revezamento 4x 50 metros livre misto. A natação deu a primeira medalha coletiva ao Brasil no revezamento 4x 50 metros livre misto. Nesta categoria, a soma dos números das categorias do atleta tem que ser igual ou menor que 20. Por isso, a equipe competiu com Patrícia, S4, Daniel, S5, Joana, S5, e Thalisson, S6, nesta ordem. Os brasileiros fecharam em terceiro com uma ótima recuperação no final, terminando 7 centésimos à frente da Ucrânia. O ouro ficou com a China, que quebrou o recorde mundial, e a prata com a Itália. Gabriel Bandeira, Ana Carolina Soares de Oliveira, Beatriz Borges Carneiro e Felipe Villarreal, medalhistas de bronze no revezamento. Marco de Jurica Gabriel Bandeira, Ana Carolina Oliveira, Débora Carneiro e Felipe Villa, bronze no 4x 100 metros livre misto S14. O grupo de nadadores brasileiros garantiram ao Brasil a 10ª medalha da natação, ao marcarem 3.051 S23 na piscina neste sábado. Eles ficaram, inicialmente, em quarto lugar, mas levaram o bronze com a desqualificação dos russos. Britânicos levaram o ouro e australianos ficaram com a prata. Medalha de bronze neste domingo, a nadadora brasileira Beatriz Borges Carneiro abraça a irmã gêmea, Débora, que ficou em quarto, e a espanhola Michele Alonso Morales, que levou o ouro. Lizine Esner Beatriz Borges Carneiro, medalha de bronze nos 100 metros peito classe SB14. A atleta natural de Maringá, Paraná terminou a prova em terceiro lugar na madrugada deste domingo, 29, e garantiu mais um bronze para a natação paralímpica brasileira.
A nadadora cravou um min 17,61 nos 100 metros peito classe SB14 por pouco. A irmã gêmea, Débora, não dividiu o pódio com ela. Débora terminou a prova na quarta colocação, apenas 2 centésimos atrás de Beatriz. Tênis de mesa. São 11 categorias paralímpicas no tênis de mesa, sendo 10 para deficientes físicos e 1 para deficientes intelectuais. Da 1 a 5 competem atletas cadeirantes, e da 6 a 10 entram os atletas andantes. Bruna Costa Alexandre, medalha de prata no tênis de mesa na classe T10, para atletas andantes. Ivan Alvarado. Bruna Alexandre, prata no tênis de mesa na classe 10 e bronze na competição por equipes. A esportista de 26 anos, natural de Santa Catarina, foi prata no tênis de mesa da classe 10, para atletas andantes, na manhã desta segunda-feira. O ouro ficou com a chinesa naturalizada australiana Qian Yang, por 3-1. Ela ainda ficou com o bronze na competição por equipes ao lado de Daniele Rauen e Jennifer Parinos. Atleta Kátia Oliveira na semifinal da classe 1 a 2 do tênis de mesa. Rogério Capella. Kátia Oliveira, bronze pela classe 2 do tênis de mesa. A paulista de Cerqueiras César conquistou o bronze após uma acirrada disputa na qual a sul-coreana Seo Suyeon, atual campeã mundial e vice-campeã paralímpica, saiu vencedora por 3-1. Eu tentei levar este ouro para o Brasil, mas estou muito feliz com o bronze. Em nenhum momento, fiquei com medo de perder. Vim para Tóquio e representei o meu país. Esta medalha é de todos. A mesatenista brasileira perdeu os movimentos das pernas em 2007, quando sonhava em representar o Brasil no futebol. No tênis de mesa, garantiu sua primeira medalha paralímpica. Daniele, Bruna e Jennifer, equipe brasileira bronze em Tóquio. Fábio Che. Bruna Alexandre, Daniele Rauen e Jennifer Parinos, bronze na competição feminina por equipes. O tênis de mesa paralímpico do Brasil fechou a participação em Tóquio com a terceira medalha, um bronze na competição feminina por equipes. A equipe formada por Bruna, Daniele e Jennifer venceu a Turquia nas quartas de final, mas foi derrotada pela Polônia nas semis. Como não existe disputa pelo terceiro lugar, as brasileiras garantiram o bronze. Esgrima em cadeira de rodas. A esgrima só é disputada em cadeira de rodas na Paralimpíada. Os atletas são divididos em 3 classes, A, B e C. O critério é a mobilidade do atleta, especialmente do tronco. Quem compete na classe A tem mais dificuldade, enquanto quem está na C tem a mobilidade menos comprometida. Ghisoni comemora a vitória na esgrima em Tóquio. Takuma Matsushita. Giovanni Ghisoni, medalha de prata na classe B, gaúcho de Barros Cassal. Giovanni Ghisoni conquistou a medalha de prata na classe B da esgrima em cadeira de rodas no segundo dia de competição. Na campanha pela prata, foram 8 lutas e apenas 2 derrotas, uma delas para o vencedor Alexander Kuzyokov, do Comitê Paralímpico Russo. Ghisoni é vice-líder do ranking mundial e foi campeão paralímpico em 2012. Meu objetivo era trabalhar bastante para chegar aqui em Tóquio, fazer o meu melhor e garantir uma medalha para o Brasil. Feliz, jogando solto e colocando em prática tudo aquilo que treinei, comemorou o brasileiro. Hipismo. No hipismo, os atletas são divididos em 5 graus. O grau 1 é para quem tem comprometimento severo nos 4 membros, grau 2 para cadeirantes com boa funcionalidade dos braços, comprometimento unilateral severo ou cegos, grau 3 para comprometimento unilateral, moderado nos 4 membros, severo nos braços ou deficiência visual severa, grau 4 para comprometimento leve em 1 ou 2 membros, ou deficiência visual moderada, e grau 5 para comprometimento leve em 1 ou 2 membros ou deficiência visual leve. Rodolfo Riscala conquistou a primeira medalha da história do adestramento paralímpico brasileiro. Roberto Rodolfo Riscala, medalha de prata no adestramento grau 3. O paulista Rodolfo Riscala trouxe uma medalha inédita para o adestramento paralímpico brasileiro. No segundo dia de Tóquio 2020, ele montou o cavalo Dom Henrique e teve 74,659% de aproveitamento em sua apresentação. O ouro ficou com o conjunto holandês Voetis, de Mantura Aniope 76,585%, e o bronze com a belga Claes, Sandior, 72.853%. Judô. O judô paralímpico é disputado apenas entre deficientes visuais. São 3 classes de atletas, B1, para cegos totais ou pessoas que têm pouca percepção de luz, B2, para atletas com percepção de vultos, e B3, para esportistas que conseguem definir imagens.
A campeã paralímpica Lana Maldonado, que conquistou um inédito ouro para o Brasil no judô feminino. Kazuhiro Noji. Lana Maldonado, medalha de ouro no judô na categoria até 70 kg B3. A atleta de 26 anos teve 2 vitórias por ippon e triunfou sobre a adversária Ina Kaldani, da Geórgia, por 1-0 na final. A Lana, que é a atual campeã mundial, já havia sido medalha de prata na Rio 2016. Ela perdeu parte da visão aos 14 anos pela doença de Stargardt e seguiu com o judô, que pratica desde os 4 anos, até se tornar a primeira campeã paralímpica pelo Brasil. O peso em que Maldonado luta não faz diferença entre atletas B2 e B3, o que favorece a brasileira por conseguirem chegar a algumas imagens. A judoca Lúcia Araújo, que conquistou um bronze na categoria 57 kg para atletas com deficiência visual nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Takuma Matsushita. Lúcia Araújo, bronze na categoria até 57 kg B3. A paulistana de 40 anos garantiu mais uma medalha para o Brasil neste sábado, ao vencer por ippon a russa Natalia Ovchinnikova na categoria até 57 kg. E a terceira medalha paralímpica da atleta, que foi medalha de prata na Rio 2016 e Londres 2012. Ela tem baixa visão por uma toxoplasmose congênita e luta desde os 15 anos. A judoca Megan Merishi, medalha de bronze neste domingo na categoria acima de 70 kg no judô. Matsuyumi Kito. Megan Merishi, bronze na categoria acima dos 70 kg B3. Após conquistar um bronze no Mundial em 2018, a paulistana de 34 anos subiu ao pódio no Budokan após conquistar a medalha de bronze em Tóquio. Ela tem 40 anos, nasceu com atrofia no nervo óptico e luta desde os 15 anos de idade. Levantamento de peso. O halterofilismo paralímpico abrange atletas com deficiência nos membros inferiores ou com paralisia cerebral. O esporte não faz diferença entre funcionalidades, apenas entre pesos igual à versão olímpica. São 10 categorias para homens e 10 para mulheres. Mariana Dandre vence na categoria até 73 kg e ganha ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Takuma Matsushita, CPB. Matsuyumi Kito. Mariana Dandre, medalha de ouro no halterofilismo até 73 kg. A atleta brasileira de 23 anos levantou 137 kg e garantiu um ouro inédito para o Brasil no halterofilismo. Mariana chegou favorita em Tóquio, como atual líder do ranking mundial. A paulista de tutenanismo e pratica o esporte desde 2015. Remo. Os atletas paralímpicos são divididos em 3 categorias no remo: PR1 para remadores com função mínima ou nenhuma função de tronco, que precisam ser amarrados ao assento; PR2 para remadores que possuem uso funcional dos braços e tronco, mas apresentam fraqueza, ausência da função das pernas; e PR3 para remadores com função residual nas pernas e deficientes visuais. O australiano Eric Corrie, medalha de prata no remo; o ucraniano Roman Puliansky, medalha de ouro, e o brasileiro René Campos Pereira, medalhista de bronze, celebram o pódio neste domingo, 29 de agosto, em Tóquio. DPA via Europa Press. René Campos Pereira, medalha de bronze no esquife simples PR1. O brasileiro natural da Bahia completou a prova em 10.03 S54, e garantiu o 3º lugar após uma fenomenal arrancada na reta final, ficando atrás somente do ucraniano Roman Puliansky, 9.048 S78, e do australiano Eric Corrie, 10.00 S82. Aos 41 anos, Pereira bronze na classe do remo exclusiva para atletas com função mínima ou nenhuma função de tronco. Ele garantiu o pódio competindo na mesma área em que outro baiano, Isaquias Queiroz, também foi medalhista pelo Brasil. Bocha. Esporte exclusivo das Paralimpíadas. A bocha é disputada apenas por atletas em cadeira de rodas. São 4 classes: BC1, para quem tem opção de auxílio de ajudantes; BC2, para atletas que não podem receber assistência; BC3, para esportistas que têm deficiências muito severas e podem receber auxílio; e BC4, para atletas com deficiência severa que não recebem assistência. Maciel foi bronze na classe BC2 da bocha. Takuma Matsushita. Maciel Santos, medalha de bronze na bocha BC2. Aos 35 anos, o brasileiro superou Oraut Sangampa, da Tailândia, por 4-3 e ficou com o bronze na classe individual. O cearense de Crateus já havia sido ouro em 2012 e prata em 2016. Ele nasceu com paralisia cerebral e entrou para o esporte com 11 anos de idade.
José Chagas ficou com o bronze na BC1. Takuma Matsushita José Chagas, medalha de bronze na bocha BC1. Logo depois de Maciel, o paulista José Chagas também ganhou o bronze na bocha, desta vez na classe BC1. Aos 44 anos, ele derrotou o português André Ramos por 8-2 e conquistou a primeira medalha do Brasil na história da classe BC1. Para taekwondo estreia no cronograma paralímpico em Tóquio dividido em duas categorias. A K43 abriga atleta com amputação bilateral do cotovelo até a articulação da mão ou dismelia bilateral. A K44 contempla atleta com amputação unilateral do cotovelo até a articulação da mão, dismelia unilateral, monoplegia, hemiplegia leve e diferença de tamanho nos membros inferiores. Nathan ganhou um ouro inédito para o Brasil. Thomas Peter Nathan Torquato, medalha de ouro na categoria até 61 kg K44. O primeiro dia de para-taekwondo na história das Paralimpíadas já trouxe uma medalha dourada para o Brasil. Torquato, paulista de 20 anos, venceu o atleta Parfight Akizimana, que nasceu em Burundi e compete pelo time de refugiados, e o italiano Antonino Bossolo para chegar na final. Ele enfrentaria o egípcio Omeir Zayat na decisão pelo ouro, mas o adversário se machucou na semifinal que venceu. Zayat chegou a comparecer ao tatame para lutar depois de receber atendimento médico, mas não teve condições de continuar logo nos primeiros segundos de disputa. Com isso, o brasileiro levou o ouro. Silvana Fernandes foi bronze no para-taekwondo. Comitê Paralímpico Brasileiro Silvana Fernandes, medalha de bronze na categoria até 58 kg K44. A paraibana de 21 anos conheceu o esporte em 2018 e, em 3 anos, já fatura sua primeira medalha paralímpica. Ela estreou vencendo sua primeira luta, mas foi derrotada pela dinamarquesa Alisa Singh. Na disputa pelo bronze, dominou o combate e derrotou a turca Ganzi Gurdal por 14-5. Silvana nasceu com má formação congênita nos braços. Débora Bezerra de Menezes contra Daniela Andrea Martinez Mariscal, do México. Molida Linton Débora Bezerra de Menezes, medalha de prata na categoria até 58 kg K44S. A medalha de Débora garantiu ao Brasil o melhor desempenho de um país na modalidade estreante nos Jogos. A brasileira perdeu para a uzbeque Guljanay Naimova por 8-4 na final, mas sua medalha de prata se une ao ouro de Nathan Torquato e ao bronze de Silvana Fernandes. Débora disputa a modalidade desde 2013, e foi campeã mundial na Turquia em 2019. Canoagem. O esporte entrou no programa paralímpico em 2016 e, em Tóquio, trouxe modalidades de canoagem de velocidade e caiaque. Os atletas são divididos nas categorias KL1, onde os atletas usam somente os braços na remada, KL2, onde usam braços e tronco, e KL3, onde utilizam braços, tronco e pernas na remada. O piauiense Luiz Carlos Cardoso conquistou o melhor resultado da canoagem paralímpica brasileira. Miriam Gesque Luiz Carlos Cardoso, medalha de prata na canoagem de velocidade KL1. O primeiro dia do esporte no Japão trouxe o melhor resultado da história do Brasil na modalidade. O piauiense de 36 anos ficou em segundo lugar na sua prova, com 48,031, atrás do húngaro campeão mundial Peter Kis e à frente do francês Rémi Boule. Cardoso era dançarino profissional do cantor Frank Aguiar quando, em 2009, teve uma infecção na medula e perdeu o movimento das pernas. Fernando Rufino de Paulo celebra seu ouro. Yasuyoshi Shiba Fernando Rufino de Paulo, medalha de ouro nos 200 metros VL2, conhecido como cowboy de aço. Rufino ganhou o primeiro ouro da história do Brasil na modalidade, e logo em sua estreia em Paralimpíadas. Ele poderia tê-lo feito em 2016, no Rio de Janeiro, quando a canoagem foi acrescentada aos Jogos, mas seus exames à época apontaram problemas cardíacos. Giovanni Vieira de Paula celebra a sua medalha. Yasuyoshi Shiba Giovanni Vieira de Paula, medalha de prata nos 200 metros VL3. Giovanni Vieira de Paula conquistou a medalha de prata na prova de canoagem vá individual 200 metros, M, classe VL3. O paranaense fez o tempo de 52,148 na prova realizada no final da noite de sexta-feira, dia 3. Giovanni venceu na canoagem classe VA, quando é utilizada a canoa havaiana, que tem como particularidade um flutuador lateral, com braços ligando a canoa ao flutuador. Ele teve uma perna amputada após cair de um trem aos 11 anos. Goalball, o esporte desenvolvido exclusivamente para o esporte paralímpico, tem o jogo composto por 2 times de 3 atletas que,
frente a frente numa quadra com o mesmo tamanho do vôlei, arremessam e defendem uma bola com um guiso. A modalidade é disputada por deficientes visuais dos mais severos aos menos comprometidos, já que todos competem com uma venda nos olhos. Equipe de ouro do Goalball é formada por Alex, Emerson, José Roberto, Parazinho, Leomon e Romário. Ali Cabral. Seleção brasileira, medalha de ouro no Goalball masculino, depois da prata em 2012 e do bronze em 2016, enfim chegou a medalha de ouro para a seleção brasileira masculina. Foi uma campanha irretocável do time comandado pelo trio Parazinho, Romário e Leomon, com apenas uma derrota para os Estados Unidos na primeira fase. Foram 2 vitórias expressivas sobre a Lituânia, 11-2 e 9-5, ao longo da trajetória, que terminou com a goleada de 7-2 contra a China na decisão. Também fazem parte da equipe Alex, Emerson e José Roberto. Futebol de 5. O futebol de 5 é uma modalidade exclusiva para cegos ou deficientes visuais. As partidas costumam ser disputadas em uma quadra de futsal adaptada. Desde os Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, contudo, também são praticados em campos de grama sintética. O goleiro é o único do time com visão total, mas ele não pode ter participado de competições oficiais da FIFA nos 5 anos anteriores às disputas. Os jogadores de linha, que usam vendas para garantir que não estão enxergando nada, percebem a bola a partir dos sons de guizos. A equipe brasileira celebra a vitória final, sobre a Argentina. Joel Marklund Forois Andolt. Medalha de ouro. O Brasil conquistou sua 5ª medalha de ouro na modalidade, nas 5 vezes em que ela foi disputada em Paralimpíadas. A hegemonia foi confirmada por um golaço de Nonato, que garantiu a vitória por 1-0 sobre os maiores rivais da equipe, os argentinos. O Brasil jamais perdeu uma partida de futebol de 5 em Paralimpíadas. Vôlei sentado. Na modalidade, competem atletas com alguma deficiência física ou relacionada à locomoção. São 6 jogadores em cada time, espalhados em uma quadra de 10 metros de comprimento por 6 de largura. A altura da rede no masculino é de 1,15 metros, no feminino, de 1,05 metros. Como no vôlei convencional, as partidas são disputadas em melhor de 5 sets, e os sets vão até 25 pontos, com exceção do tie-break, que vai até 15. É permitido bloqueio de saque, mas os jogadores devem manter o contato com o solo o tempo todo, exceto em deslocamentos. A equipe brasileira celebra o bronze. E Seikato. Medalha de bronze no feminino. Depois de perder para a equipe norte-americana na semifinal, as brasileiras bateram a equipe canadense por 3-1, garantindo o bronze. A equipe masculina do Brasil. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.